Abra comigo a palavra do Senhor em Atos capítulo 16, versículo 19 em diante, até 34. Vamos ver o que o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração, nas nossas vidas. Nós temos aprendido, e eu tenho repetido isso, porque isso é muito importante, para que não venhamos esquecer. Nós temos aprendido que depois da palavra vem o quê? Milagres. Deus não faz nada sem que primeiro fale. Desde a criação, Deus falou e as coisas passaram a acontecer. E assim Deus continua operando através da sua palavra, que tem poder para libertar, para restaurar, para curar, para salvar e para operar as maravilhas diversas que o Senhor tem para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se grande multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutaram. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia! O título da mensagem de hoje é Adoração, a causa da nossa vitória. Adoração é a causa da nossa vitória. Podemos entender a adoração como um conjunto de ações que nós prestamos exclusivamente a Deus, como, por exemplo, o louvor é uma adoração, o dízimo, ofertas, é uma adoração, a palavra é uma adoração, o estudo faz parte de uma adoração, o pregar o evangelho faz parte de uma adoração. Ou seja, a adoração à luz da Bíblia, ela causa vitória para as nossas vidas. Muitas vezes, erroneamente, acreditamos que as prisões das nossas vidas, prisão espiritual, emocional, conjugal, qualquer que seja a área da nossa vida, ela tem origem e suas consequências por causa do pecado. E na verdade, bem verdade, é que nós encontramos na Bíblia, sim, pessoas que foram aprisionadas por causa do pecado. Mas aqui a situação de Paulo e Silas não é. Mas independentemente qual seja o motivo da nossa prisão, o nosso Deus, ele é poderoso para perdoar e para libertar. O contexto fala da prisão de Paulo e Silas, que indevidamente, injustamente,
eles foram presos, levados ao cárcere, tão somente, porque como instrumento de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ele orou por uma moça que tinha um espírito de adivinhação, que tinha um demônio na vida dela, e quando ele orou por essa moça, ela foi liberta. Esses seus senhores, ameaçados por causa do lucro que já se perdia, porque é o que eu costumo dizer, olha meu querido, tirou o espírito ruim da vida de uma pessoa, ela fica a pessoa mais maravilhosa que tem. Então não tem ninguém ruim, não tem homem ruim, não tem mulher ruim, não tem filhos ruins. O que tem é um espírito que age na vida dessas pessoas para transformar essas vidas que foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Mas na hora que tira esse espírito, essa pessoa fica formidável. Neste caso específico, Paulo orou. E quando Paulo orou, essa jovem foi liberta. E esses homens foram e levaram Paulo, e ele foi ali julgado, foi ali condenado, foi açoitado, lançaram ele no cárcere, ordenando que guardasse com toda a segurança, conforme nós vimos no versículo 23, e Paulo chegou ao cárcere ferido, preso, acorrentado, mas alguma coisa que tinha na vida deste homem, na vida desses homens, que nós podemos trair muita lição para a vida da gente hoje, que nós estamos com algum problema em alguma área da nossa vida, que estamos presos em alguma área da nossa vida, seja um cônjuge, seja um filho, seja uma situação emocional nossa, seja uma situação física, qualquer que seja a área da nossa vida. Paulo e Silas, eles tinham todos os motivos para murmurar. Eles poderiam chegar diante de Deus e questionar: onde é que tu estás, ó Deus? Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Olha a injustiça que praticaram contra nós. Ficar brabo com Deus. E por causa disso, sabe de uma coisa? Eu não quero mais pregar o evangelho. Eu vou embora. Eu não quero mais congregar. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da comunidade. Eu vou sair da sinagoga. Ele poderia fazer tudo isso. Mas o que nós aprendemos com Paulo, que para nós termos vitórias na nossa vida, nós precisamos aprender com esses dois homens o que fazer. Paulo tinha essa opção de buscar a intervenção de Deus ou de murmurar. Ele tinha essas duas opções na vida dele. E de acordo com o texto que nós lemos, Paulo escolheu o quê? Buscar a intervenção de Deus. Se a situação está difícil com Deus, imagina se você se afastar de Deus. Se a situação está difícil, nesse momento que você tem um relacionamento com Deus, imagina se você se afastar desse relacionamento com Deus. Paulo buscaram a intervenção de Deus. Isso significa dizer para mim e para você que não existe absolutamente nada que nós não possamos vencer. Nada. Se nós buscarmos a intervenção de Deus, nós teremos o que Paulo disse. E o que Paulo fez daquela cadeia? O que Paulo fez daquele lugar que ele estava? Sabe o que Paulo fez daquele lugar? Paulo transformou aquela prisão onde ele estava numa casa de oração e de louvor. Aleluia. O meu casamento só a graça de Jesus. A minha casa parece uma prisão. O meu trabalho, misericórdia, parece uma prisão. A minha empresa parece uma prisão. Pega esse conselho bíblico. Pega essa orientação divina. O meu marido parece uma prisão. O meu filho parece uma prisão. A minha vida é uma prisão. Pega esse conselho. Transforme este lugar que você está em um lugar de oração, em um lugar de louvor a Deus. E você vai ver o que vai acontecer, como Deus vai surpreender. Ao invés de estar murmurando na sua empresa, reclamando da sua empresa, reclamando da sua casa por causa da empregada, reclamando da sua casa por causa do seu cônjuge, reclamando na sua casa por causa do seu filho, transforme deste lugar, desta prisão, uma casa de oração. Quando você transformar este lugar numa casa de oração, numa casa de louvor, você vai atrair a presença de Deus. Há poder na oração e no louvor. Quando oramos e louvamos, atraímos Deus. E quando atraímos Deus, atraímos a glória de Deus.
atraímos a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Paulo poderia estar reclamando, poderia estar murmurando, poderia estar bicudo com Deus, poderia estar zangado, mas olha o que o versículo 25 fala: por volta da meia-noite, depois de ser açoitado, injustamente. E mais na frente nós vimos que ele, por ser um cidadão romano, ele não poderia ter acontecido jamais isso com ele. Paulo tinha todos os motivos para reclamar daquela situação que estava vivendo. Mas olha o que Paulo nos ensina: diante de uma injustiça, diante de uma prisão, diante de uma cadeia, diante de um vício, diante de qualquer situação que aprisiona você, que não consegue fazer com que você seja um homem segundo o coração de Deus, olha o ensino de Paulo. Olha o ensino de Paulo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas estavam orando. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu vejo que este terremoto era tão somente uma teofania visível, real. Era uma manifestação divina de Deus. Porque como é que um terremoto, dona Anunciata, ele acontece exclusivamente na prisão? Nenhum outro lugar foi afetado por este terremoto. Porque em nenhum outro lugar tinha alguém adorando a Deus na dificuldade. Em nenhum outro lugar tinha alguém buscando o poder de Deus na dificuldade. Em nenhum outro lugar tinha alguém acreditando que na hora que ele orasse, na hora que ele louvasse, Deus viria sobre a sua vida. De repente sobreveio tamanho terremoto. A oração e o louvor, presta bem atenção, é Bíblia. É uma verdade absoluta, inquestionável, inegável. A oração e o louvor faz tremer o lugar e a glória de Deus se evidencia. O que é que está preso na sua vida? O que o inimigo conseguiu aprisionar em você? Ou na sua casa, na sua família? Vamos aprender com a palavra. Nós temos aprendido que depois da palavra vem um milagre. Vamos aprender com a palavra. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de se entristecer, mesmo com as injustiças da vida, adore ao Senhor, louve o nome do Senhor, faça oração, porque quando você estiver fazendo isso, quando menos você esperar, o milagre vai acontecer. E quando as portas se abriram, conversões aconteceram. Olha aqui o carcereiro. Na hora que as portas se abriram para Paulo, não só o carcereiro, mas toda a família do carcereiro foi salvo. Foi salvo por quê? Por causa da fé de um homem, da perseverança de um homem, que mesmo diante das circunstâncias adversas, ele não desistiu de invocar a intervenção de Deus. E quando nós invocamos a intervenção de Deus, Deus quando vem, Ele vem com o que Ele tem. E o que é que Deus tem? Poder para abrir qualquer cadeia. Fala mais. Vejamos o que o louvor e a adoração proporcionaram na vida de Josafá, outra experiência extraordinária. Lá em 2 Reis, tem outra experiência também de Josafá, mas por força do horário eu só vou citar essa, porque eu quero logo orar por vocês, porque eu tenho fala mais. Eu tenho certeza que cadeias vão se quebrar no nome de Jesus Cristo. E você vai sair daqui, você que murmurava, que reclamava, vai pedir perdão a Papai do Céu e vai dizer: longe de mim, Senhor, tal coisa. 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 a versículo 20, fala da história de um rei moabita que se levanta contra o rei de Israel. Logo que Acabe tinha falecido, Jorão vai, o rei de Israel, procura Josafá
rei de Judá. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um homem que logo que assumiu o reinado do seu pai Asa, a primeira coisa que ele fez foi pregar o evangelho em todas as boas novas, né? A palavra de Deus, que na época não tinha o evangelho em si, pregar a palavra de Deus, pregar as leis de Moisés em todo Judá. E quando esse moabita se levantou contra Jorão, rei de Israel, ele foi lá pedir ajuda a Josafá. E o que foi que o Josafá fez? Somos um povo só. Vamos guerrear sim, vamos lutar sim. Então o contexto dessa história é que os dois saíram para pelejar contra os moabitas, e eles entraram pelo caminho do deserto, atrás desse moabita para pelejar. E olha o que é que o versículo 9 diz: partiram o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Imagina só a guerra faltando água. Numa guerra faltando água para os animais, uma guerra faltando água para os soldados. Eles estavam sentenciados à derrota. Eles estavam sentenciados à morte. Olha só o que eles fizeram. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, a Josafá, o rei de Edom, desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que não vivia os princípios de Deus: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Esse cara era brabo. Nordestino, né? O cara era brabo. Vai lá buscar os profetas lá do teu pai, profeta da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregares na mão de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos. Aqui vai entrar num assunto extraordinário, em cuja presença eu estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, olha só, um homem de Deus, ele é respeitado. Um homem de Deus, ele é respeitado. Não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, não vereis chuvas. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E olha o que é que Deus fala. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos, ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Tinha essa guerra. O versículo 9 está falando que eles entraram em uma situação que não tinha mais água para beber. Eles chamam um homem de Deus. E o homem de Deus quer que manda chamar? Um tangedor. Você sabe o que é um tangedor? Um tangedor é um adorador. Chama um tangedor. O profeta, o homem de Deus, traz um tangedor, traz um adorador. E a Bíblia diz que quando ele tocava, quando ele adorava a Deus através do seu instrumento, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Preste bem atenção. É comum sermos procurados pelas pessoas e as pessoas chegarem e dizer assim: o que é que eu faço? É muito comum. E isso vai acontecer com você, como homem de Deus, como mulher de Deus. As pessoas vão procurar você, vão apresentar uma situação muito difícil, em que eles não podem resolver, nem você pode resolver, e vai perguntar para você: e aí?
O que é que você vai dizer? Você não tem a resposta, você não sabe da resposta, você mesmo para precisar da resposta, você precisa de Deus. O que é que você faz? Adora a Deus, começa a glorificar o nome do Senhor. Isso é muito comum nos atendimentos. Nos atendimentos, quando as pessoas estão apresentando a sua situação difícil, eu estou lá adorando a Deus, eu estou lá glorificando ao Senhor. Eu estou pedindo a intervenção de Deus, porque na hora que o adorador chega, na hora que abrimos o nosso coração para adorar a Deus, nós trazemos Deus para a nossa batalha, trazemos Deus para a nossa vida. E quando trazemos Deus para a nossa vida, Deus vai dizer para você o que fazer. Olha só, o profeta Eliseu, ele não sabia o que fazer. Na hora que ele estava adorando, na hora que o tangedor estava tocando, veio o poder sobre ele e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Presta bem atenção, na hora que você adora a Deus, se prepare, na hora que você ora a Deus, na hora que você louva a Deus, na hora que você escuta a palavra de Deus, que você medita na palavra de Deus, vai vir de Deus direção para a sua vida, vai vir revelação de Deus para a sua vida, e quando vier revelação de Deus, faça planos, faça projetos. Olha que Deus disse aqui, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. O que é que você está precisando de água? Você vai armazenar com uma água. O que é que você está precisando? De um milagre. O milagre vai vir a água. Como é que você vai armazenar? Faça planos. Faça projeto, você é empresário, que está aqui. Você é funcionário público. Você é um autônomo. Faça planos. Quer ser promovido? Quer ver a manifestação de Deus? Você que está com problema na sua casa, um problema com relacionamento com seus pais, problema com relacionamento com seus filhos, está adorando a Deus? Deus vai vir. Está adorando a Deus? Ele vai dizer a você o que fazer. Então já começa a fazer planos. Meu Deus, olha, vai ser assim com o meu cônjuge, vai ser assim com o meu pai, vai ser assim com o meu filho, vai ser assim. Comece a fazer plano na sua vida. Fala mais. Na hora que você adora a Deus, já adore fazendo projetos, e o milagre vai acontecer. Você não sabe como vai acontecer, mas você sabe de onde vai acontecer. Eu não quero nem saber, eu oro a Deus, digo: Senhor, eu não estou nem aí. Já pensou um ser humano, limitado no tempo, no espaço, nas ações, limitado em todas as situações? Eu agora vou pensar como é que Deus vai me abençoar. Papai do céu, eu acho que se o Senhor vai me abençoar, a melhor maneira do Senhor, preste atenção. Não é o Senhor não está, olha só. Aí eu vou dizer para Deus: olha, já pensou, Deus, se aquele cliente acontecer assim? Já pensou, meu Deus, aquele projeto acontecer assim? Você ensinando a Deus, você dizendo a Deus qual é a melhor maneira dele te abençoar. Não, eu não quero nem saber como vai vir a minha bênção, mas eu tenho certeza que ela virá, e a fonte é o Senhor, é o doador das bênçãos do Senhor. E como Deus faz infinitamente mais, está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, olha só, é sempre assim, nós pedimos uma coisa para Deus, Deus dá 2, 3, 4, 5 vezes. Preste atenção, hoje é noite de quebrar cadeias. Hoje é noite de as prisões serem quebradas na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Aí Deus usa esse profeta e diz assim, porque assim diz o Senhor, versículo 17: você não vai sentir vento, nem vai ver chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado. Ou seja, quando menos você esperar, a sua bênção vai chegar. Quando menos você esperar, se você estiver adorando a Deus, se você estiver orando, se você estiver louvando: Senhor, eu estou preso, mas eu não gosto dessa prisão não. Senhor, eu estou com a prisão emocional,
Eu estou com a deprê, mas eu não gosto disso não, Pai. Eu não quero isso na minha vida não. Eu estou com a celíaca na minha vida, mas eu não quero isso não. Senhor, tem diabético na minha vida, mas eu não quero isso não. Tem isso e aquilo, mas eu não quero isso não. Quando você começa a orar sobre isso, quando você começa a orar, louvar a Deus, adorar a Deus, qual é a mensagem que você está transmitindo para Deus? Que mensagem você está transmitindo para Ele? Eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer. Ai, Deus, quando vê um homem desse jeito, Deus, quando vê uma mulher desse jeito, Deus, quando depara diante de um homem de fé, uma mulher de fé, não lhe resta outra coisa a não ser um milagre na nossa vida. E quando ele faz o milagre, olha o que é que o versículo 18 diz, no Seata, que coisa legal. Já que Deus não faz só pouca coisa, ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, conforme Efésios 3:20. Olha o que é que o versículo 18 diz. Olha o profeta, esse cara é bom. Olha, Deus está me dizendo que vocês façam muitas covas, façam muitos projetos, mas faça projeto, arrebenta aí nos projetos, porque Deus vai mandar tanta chuva, que você vai precisar fazer muitas covas. Ou seja, a chuva era a necessidade do povo. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? É o que o Senhor está dizendo aqui. Aí o profeta diz, está bom para você? Olha o que ele fala aqui. Está bom para você? Ou isso ainda é pouco aos olhos do Senhor? Olha só, isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregarei Moabe nas suas mãos. Eles estavam querendo só água, eles estavam querendo água para se fortalecer, para que seus animais sejam fortalecidos, para que eles pudessem ir para a peleja. Aí Deus disse, olha, por causa do teu coração, por causa da tua fé, por causa da tua adoração, eu não só vou te dar água, mas eu vou te dar todos os teus inimigos. Você sabe o que significa dar todos os inimigos? É você pegar os despojos dos inimigos, é você tomar posse daquilo que o inimigo estava querendo roubar de você. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira também que entregará os seus inimigos diante de você. E como a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, o povo de Deus estava precisando de água. Mas como eles adoraram a Deus, Deus achou pouco só dar-lhes bênçãos de água, só bênçãos momentâneas. E o versículo 20, para encerrar, diz assim, o profeta diz para eles, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Quando nós ofertamos a Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos a Deus e quando nós ofertamos a Deus, a bênção ela vem quando você adora a Deus. A bênção vem quando você louva a Deus. A bênção vem quando você ora a Deus. Mas a bênção é transbordante quando você oferta a Deus. Qual é a maior oferta que nós podemos oferecer a Deus? As nossas vidas.